nós vamos à entrevista do dia. Quem está aqui comigo no estúdio da Jovem Pan Araçatuba é a coach Helena Abel, que você agora passa a ver aqui na live da página Jornalista Marcelo Teixeira. Ela que está aqui para falar de gestão do tempo. Como você gerencia isso? Faltam horas no seu dia para encaixar tanta atividade? Você trabalha, tem filhos para criar, tem a casa para limpar e não consegue fazer tudo ao que se propõe? Preste atenção, então, no que a Helena vai falar aqui com a gente. Helena, bom dia, muito obrigado por atender ao nosso chamado de entrevista para falar de um tema muito interessante, diga-se de passagem, não é? Bom dia, Marcelo, eu que agradeço a oportunidade e falar desse tema para mim sempre é muito tranquilo, porque eu sou essa pessoa, né? Então, Muito mas bem. é um problema que eu posso dizer de muita gente. Não é? Não é só uma pessoa, não. É de praticamente todo mundo e é crônico, né? Parece crônico, que nunca passa. é. Deixa eu te perguntar, quero começar com algo conceitual, mas vamos lá. É possível gerenciar o tempo? Sim, com É? certeza. Como é que a gente faz isso, então? Grosso modo, é só organizar a rotina, não? Não. Então vamos lá. Não, porque depende muito da pessoa, Marcelo. Porque cada pessoa tem o seu feeling, cada pessoa tem o seu momento. Então, tem pessoas que já é nato, ela só precisa organizar. Tem pessoas que não gostam. Então, mesmo que você fale, olha, tem como. Mas eu não gosto. Porque sabe uma coisinha que tem, uma tal que nós coaches falamos muito, que são as crenças? Uhum. As pessoas falam assim, eu não gosto de rotina. Isso é uma crença limitante? É, porque a pessoa não entende que a rotina é excelente para todo mundo. A começar, inclusive, para bebês. Olha, seria possível dizer que a falta de rotina é uma espécie de rotina, não? Sim, porque a pessoa acaba usando, inclusive, isso como uma desculpa para não fazer determinadas coisas. Procrastinar. Aí procrastina. Mas desculpa, eu te interrompi. Você falou que até bebê tem que ter, né? Tem, né? É verdade. Tem, por quê? Porque você já começa, tudo que você começa na infância já ajuda na fase adulta. Uma vez me perguntaram, Helena, quantos anos tem uma criança pode começar a falar sobre, por exemplo, finanças? Falei, a partir de umas 7, 8 anos ele já tem essa habilidade para aprender. Perfeito. Então, a rotina sempre é muito bom para todo mundo, né? Facilita muito, na verdade, né? Você sabe que eu, particularmente, depois que nasceu minha primeira filha, eu tenho um casal, você sabe, eu cheguei a uma rápida conclusão que educação é disciplina, né? Não é aquela coisa militar, é a disciplina de você estabelecer rotina, porque senão a criança, nós percebemos isso muito claramente, eu e minha esposa, que meus filhos, minha filha, foi a primeira, ela se perdia, né? Não sabia direito o que fazer, e inclusive isso influenciou na escolha da escola, Sim. da primeira escola dela. Na verdade, nós colocamos uma escola que dava liberdade total para o aluno fazer tudo a qualquer momento do jeito que quisesse. Não durou muito tempo, eu tirei e falei, não, eu preciso, na verdade, que ela acompanhe o que nós estamos pregando em casa, que é a disciplina, que é a rotina. Sim. Então eu preciso de uma escola que esteja alinhada. Eu não tomei o cuidado de prestar atenção nisso para escolher a primeira escola, mas da segunda para frente deu tudo certo. Então tem que ter a rotina. Tem que ter, porque acontece que, isso que você falou do se perder, e isso acontece muito. Essa fase de criança, todas as fases têm os seus momentos, né? Então, quando ele tem uma rotina, facilita em algumas coisas. Principalmente hoje, Marcelo, que todo mundo tem muita coisa para fazer, a começar as crianças. Criança tem uma agenda sobrecarga, absurda. né? E se não fizer um gerenciamento de tempo já dessa idade, a criança fica o quê? Com um estresse absurdo depois. Sim. Né? Você vê que depois não faz o quê? É aquela criança que você olha e fala assim, nossa, mas não tá fazendo nada. Não é que ela não tá fazendo nada, ela tem tanta coisa que ela não tem tempo, inclusive, de ser criança. Perfeito. Perfeito. E aí também vem ansiedade, aquela coisa aí vai toda, criando, né, de querer atropelar o tempo. Isso. Se você conversar com os psicólogos que trabalham com criança, uma das coisas que elas mais falam é sobre isso. Porque, inclusive, criança hoje não tem tempo ocioso. É verdade. Não tem. Sai da escola, tem atividade. Aliás, a escola, já em função aí da Base Nacional Curricular, tem um mundo de atividade em um curto período de tempo. Aí tem as extracurriculares, e aí tem atividade física, e aí tem o inglês, e aí, enfim, não sobra tempo para brincar. Não. E aí fala assim, eu coloco no esporte a brincar. Não é.
Brincadeira é outra coisa. É outra né? coisa. Eu coloco para ir fazer uma aula de balé. Não é brincadeira. Porque Perfeito. lá ela tem obrigações. Sim. Né? E se ela não organiza isso, então quando a gente fala de tem como organizar, tem. A partir da infância você já começa a fazer isso. E a rotina seria o primeiro passo para a gestão do tempo ou existem outras questões envolvidas aí? Primeiro, Marcelo, para a pessoa poder fazer uma boa rotina, ela precisa identificar algumas coisas porque ela não consegue se organizar. Então vamos lá. Né? Não tem como eu fazer uma agenda, por exemplo, se eu não consigo... Você estava falando do aplicativo aqui com o nosso colega? Uhum. Aplicativo é excelente, todos os aplicativos são excelentes, mas ele precisa você fazer o quê? Colocar informações no aplicativo. Ele, por si só, ele não vai fazer. Se a pessoa, eu posso falar, faça um aplicativo para gerenciar seu tempo. Se ela não colocar uma boa agenda e ela não tiver uma rotina e descobrir o que ela precisa fazer, não vai funcionar. Vai ser mais uma coisa para perder tempo. Mas aí, vamos lá. Agenda. Por exemplo, eu tenho uma. E aí eu entupo de coisas para fazer. Como montar uma boa agenda e, com isso, gerenciar o tempo? Primeiro, saber qual que é as prioridades. Perfeito. Você tem que colocar tudo em ordem de prioridade. Porque nem tudo que você às vezes está querendo fazer na sua agenda é prioritário. Pode ter certeza que não. Não, porque o ser humano tem a tendência de querer fazer 10 coisas ao mesmo tempo. E tudo é prioridade. E tudo é prioridade. Tá. E não é. Então ele precisa colocar uma ordem de prioridade. O que é prioridade de fato agora? No caso, por exemplo, o que é prioridade para nós aqui? Nós estarmos aqui conversando. Sim. Isso aqui. As outras atividades, minha, sua, do nosso colega aqui, é Jonathan, né? Jonathan. Virão depois. Então a gente tem que fazer isso. O que acontece? Eu tô aqui, mas eu tô pensando, eu vou fazer, eu não fico focada naquilo que eu vou fazendo. Então eu tenho que ter isso. Primeiro ponto, ter a prioridade. Segundo ponto, eu tenho que identificar de fato se isso é importante ou urgente, porque nem sempre é. Essa prioridade que eu tô fazendo agora é importante ou urgente? Mas que diferença tem? Tem. É importante eu estar aqui? Sim. Era importante eu estar... Só que era urgente eu estar como? No horário determinado, porque você tem um horário. Sim. Né? Então, a gente precisa identificar essas coisas. Perfeito. Terceiro ponto, aí entra pro planejamento. Aí só o planejamento. Aí você planeja as suas ações. Por quê? Porque você tem que colocar as suas ações, tá? Eu tenho então uma ordem de prioridades das minhas ações, só que eu tenho que colocar tempo para cada uma, com início, meio e fim. O que acontece? Eu faço 10 coisas, começo todas e não termino. Ou termino de uma forma meia boca. Ou faz algumas e vai deixando outras. E assim, aparece... E aí joga para amanhã, vai atolando amanhã e os dias seguintes. Isso é procrastinar também. Eu deixar para depois não é só necessariamente assim, eu vou empurrar com a barriga. Não. Algumas coisas, uma coisa que ninguém sabe o que é procrastinar, uma pessoa que procrastina muito é quem é perfeccionista. Você associa o perfeccionismo à procrastinação? Por quê? Por quê? Porque, por exemplo, eu preciso dobrar esse papel. Eu perco tempo querendo praticamente que todas as pontas fiquem iguais. Tudo simétrico. Então, eu me preocupo tanto que eu perco tempo em ser perfeito demais. Sendo que tem coisa que só eu sei que não vai dar certo. Só eu sei que não é. Se você olhar, eu dobrei o papel, você vai olhar que você vai falar assim pra Milena, esse papel tá perfeito. Eu vou falar assim, não, tem uma pontinha fora. Tem uma ponta que não tá aqui. Enquanto eu não fizer que todas as pontas eu estou vendo, mas você não. Você vai olhar e falar assim, tá dobrado em 4 partes o papel. Então é uma espécie de procrastinação. É. Mas aí a pergunta, então eu já emendo porque estão me fazendo aqui também. Como não procrastinar? Aquilo que eu falei inicialmente. Primeiro eu tenho que definir minhas prioridades. E aí eu tenho que ter o quê? Objetivo, tá. Pra que o Jonathan tá fazendo academia pra quê? Vamos usar ele de exemplo? Tá, pra ganhar massa magra, pra ficar forte, porque ele é magrinho, você tá vendo. Porque ele precisa... Aí, se ele ficar só nisso do objetivo, daqui a pouco, a hora começar uma dor no músculo que ele vai desistir. Qual que é o motivo pelo qual você quer fazer? Porque eu quero ganhar massa, por isso. Então, quer ficar bonitão. Não importa o motivo. A questão toda é que eu preciso focar no motivo, não no objetivo. Quando eu pego as minhas prioridades que eu falei inicialmente aqui e as coloco em ordem certinho, eu preciso focar então naquilo que eu preciso. Por que eu preciso fazer determinada ação? É onde eu foco mais. Tem um propósito. Tem que ter propósito. Então, para eu poder sair da procrastinação, é justamente isso. Eu preciso focar na atividade que eu estou fazendo agora. Mas aí, no presente. Então, mas isso, para você que trabalha com isso, tenho certeza que é fácil. Mas, por exemplo, eu e o Jonathan, não.
como é que eu defino o tempo? Estou indo já para o planejamento, o tempo, né? Porque eu trabalho com uma agenda do Gmail, e aí eu coloco as prioridades por cor. Sim. O que é vermelho é Sim. urgente, o que é amarelo Isso. mais ou menos, o que é verde, vou trabalhando assim. Só que da mesma forma, Helena, eu encho, é uma avalanche de atividades que não deixa folga de uma para outra. Como é que eu determino o tempo de cada uma? Como é que eu sei que eu acertei e não estou colocando algo que é difícil de ser feito ou praticamente impossível, de forma a que fique para um outro momento, fique para amanhã? O que você precisa? Você sabe o tempo que você gasta para fazer cada atividade. Em tese, sim. Em tese. O que você tem que fazer? Colocar, então, um tempo certo para... é 1 hora para isso. Colocar período. Eu vou fazer um negócio, por exemplo, uma atividade que são 2 horas. É só 2 horas. Só que eu tenho que fazer o quê? Deixar uma janela de tempo entre uma atividade e outra. É o que a gente não faz. Não faz. Você vai emendando uma... Vai emendando. E o que acontece? Se acontece uma intercorrência pelo dia... você se perde. Sim. E aquela história que você joga para outro dia. Então, o que é certo? Eu consigo fazer... eu tenho... Vamos supor aqui o seu horário de trabalho. Você tem quanto tempo aqui o seu programa? Como é que é? Desculpa. Quanto tempo você tem de programa? 1 hora. 1 hora. Então, você não tem um tempo determinado para cada coisa? Sim. Então, por que você não faz na sua vida? Pois é. Você entendeu? Por quê? Porque você tem horário. O horário aqui já é pré-determinado porque você tenha 1 hora de programa e que você precisa de 15 minutos para isso, tem um tempo para isso. E na nossa vida, se a gente, embora seja difícil, também a gente precisa fazer isso. É onde facilita. Eu tenho 24 horas. Todo mundo tem 24 horas. Só que eu preciso definir o que eu faço entre a hora que eu vou dormir e a hora que eu acordo. Vou dormir, beleza. Tá. Da hora que eu acordo, porque tem gente que produz mais à noite, por exemplo. Sim, tem isso ainda, né? Tem a questão do seu horário mais produtivo. E a gente tem que respeitar isso. Tem. Por quê? Você coloca as suas atividades mais complexas no horário que você produz mais. Mais produtivo, perfeito, faz sentido. Então aí você já começa a contrabalançar. Eu, por exemplo, eu não sou produtiva após o almoço. Então, ontem, por exemplo, eu estava atendendo. Para mim é tranquilo, porque eu estava conversando. Agora, se eu tiver que fazer alguma coisa que eu ficar focada, eu não produzo muito. Entendi. Então, eu coloco atendimento à tarde. Só se a pessoa prefere de manhã. Eu, de manhã, eu rendo muito. Eu faço 10 coisas. Com tempo, com início, meio e fim. Então, já ajuda bastante nisso. Então, assim, se eu no trabalho, porque é uma exigência, eu consigo também trazer isso para o meu profissional. Porém, eu tenho aquilo que sempre vou voltar nas prioridades. Eu tenho hoje para fazer 5 atividades. Eu vou colocar lá, uma eu vou gastar 1 hora, uma eu vou gastar 2, vai dar aí o meu período. E aí eu colocar então, começo uma, começo outra. Interrupção, porque a gente sabe, né? Aí você tá lá trabalhando. Você vê uma notificação do WhatsApp, ou toca o telefone, ou você levanta para fazer alguma outra coisa. Não é muito prejudicial? É também uma forma de procrastinação? Deixar-se ser interrompido? Sim, porque é a pessoa que não tem foco. É uma pessoa que se distrai com qualquer coisa. O que acontece? O WhatsApp, eu, por exemplo, o meu celular, quando eu estou fazendo minhas atividades, ele sempre fica no silencioso, eu não gosto. Por quê? Todas as notificações, a pessoa para de fazer o que está fazendo, e aí hoje, o que a gente faz? A gente coloca para cada pessoa, para cada coisa, um barulho, né? Uma notificação. Aí tá, o grupo lá. Então começa a chegar, eu paro porque a curiosidade do ser humano é muito maior. Então, o que eu recomendo? Deixa no silencioso no momento que você está fazendo as suas atividades. Crie uma situação e um ambiente, não é? Você sabe que eu aprendi isso com a nutricionista, eu aprendi isso com o educador físico, porque todos eles falam a mesma coisa. Marcelo, crie situações. A nutricionista, ela me diz o seguinte, eu digo para ela, eu tenho dificuldade em resistir a doce. Isso. O que ela me diz? Tire os doces da sua visão ou do seu alcance. Por que você come doce? Porque eles estão à sua disposição. Sim. Eu falo, é verdade, eu coloco bala no baleiro, coloco o bombom na bomboniere. E próximo onde você está. Isso. Né? Então eu vou ali, estico a mão, pego, e ela fala isso, olha, então, corte. O educador físico, ele fala a mesma coisa. Sim. Se você tiver à sua disposição os equipamentos,
né? Não é que eu preciso ter todos os equipamentos de academia em casa, mas eu tenho, por exemplo, uma bolinha de tênis. Aquilo que é mais, aí eu fico apertando, tá aqui à sua disposição, tá parado? Pega lá, aperta, né? Tem um pezinho, vai lá, tá na sua casa, tá chovendo, tá frio, você não quer ir lá fora, faça dentro de casa. Facilite as coisas. Como você está dizendo, crie o ambiente para que você não seja interrompido, nem procrastine e consiga ficar focado. E outra, quando eu falo de colocar cada tempo para cada coisa, Marcelo, eu posso pegar e fazer o quê? Determinar um período, um tempo, 1 hora, 2 horas, não importa, para fazer o quê? Ir para as redes sociais. Não que a gente está falando que a pessoa não possa ir. Claro, nem tem como hoje. Nem tem como. Né? Porém, colocar um tempo. Hoje é 2 horas para eu olhar as mensagens, responder. Principalmente hoje, que a gente usa muito o WhatsApp para trabalho. Inclusive, isso também tem que colocar. Por quê? Para você atender melhor os seus clientes. Claro. Para você. Então, tudo isso. Então, por isso que você colocar lá. Minha rotina começa às 6 horas da manhã e termina às 18. Então, eu vou colocar o quê? Eu vou fragmentar meu tempo nesse período. Entendi. Eu vou colocar, então... Aí, coloque, então, por quê? Para você evitar as distrações, porque a maior distração e o lugar onde a pessoa mais perde tempo, o desperdício de tempo hoje é rede social. Com certeza. O celular você virou... não presta atenção, entra a madrugada dentro, né? Não. O celular hoje é um apêndice, né? Sim, sim. Então, o que acontece? Então, coloca um tempo. Se você tem isso, principalmente a pessoa que tem dificuldade, como você mesmo falou, né? O que faz para tirar a distração? Tira do seu foco. Perfeito. Né? Helena, tem bastante gente participando aqui. A Agnodice Fernandes, a Noia, ela está falando que realmente ela não consegue administrar tudo que tem. Ela fala que ela identifica que o período dela produtivo é o noturno, né? Tá falando que é um prazer reencontrá-la aqui. Que bom. O Oscar Saito Neto, ele ficou com uma dúvida, e esse foi o motivo, quando eu estava lendo a pergunta dele, e que você me fez um questionamento, eu me perdi um pouco, porque ele estava perguntando aqui, Helena, por favor, você disse, o negócio tenha foco no seu motivo e não no seu objetivo. Acho que, Oscar, ela está falando o seguinte, motivo, né? E não meta. Então, o Jonathan quer ficar saudável, ganhar massa magra, mas não ficar em cima de, tenho que chegar a tal peso, ficar com tais medidas, e sim na atividade. É mais ou menos por aí, Helena? Por quê? Eu vou dar um exemplo mais prático. Por exemplo, quem faz, que dá para elucidar melhor, a pessoa que, por exemplo, quer fazer uma dieta. Eu quero emagrecer. Todo mundo. Eu quero emagrecer. Ponto. Eu quero emagrecer, eu vou comer a balinha. Eu quero emagrecer, eu vou na atividade física só o dia que dá vontade. Eu quero emagrecer por quê? Porque eu preciso de saúde, preciso de qualidade de vida. Eu vou focar no porquê. Entendi. Eu preciso. Quando a gente fala de tempo, é a mesma coisa. Para que eu preciso fazer uma boa administração do meu tempo? Eu tenho que ter, inclusive, eu já fiz atendimento de pessoa que precisava para fazer atividade física, porque o motivo dela o quê? Ela precisava cuidar da saúde. Cuidar da saúde. Não encontrava tempo. Não tinha tempo para fazer uma atividade física. No mínimo, caminhar. Caminhar, você não precisa de tempo. Você não vai, né? Mas ela não tinha nem isso. Então, o porquê aí, de repente, não sei se esclarece a dúvida dele, né? Bem claro, bem claro. Muito bom. Helena, outra coisa aqui que estão perguntando, no meu WhatsApp particular. Como ser mais produtivo, Helena? Quando o meu trabalho depende de pessoas que geralmente atrasam, e aí o meu dia vai se encavalando uma ação atrás da outra. Isso depende qual é o tipo de relacionamento com essas pessoas. Se são prestadores de serviço e trabalham junto é uma coisa, aí entra um pouco do delegar, né? E de ter os objetivos juntos aí no coletivo. Ou se essa pessoa presta um serviço que não está junto com você. Por exemplo, nós podemos ter uma atividade, uma coisa, a sua entrevista ia depender, falar comigo e eu chegar aqui no horário de ter o meu comprometimento, de estar no horário que você me falou que eu deveria estar aqui. Sim. É uma coisa. Agora, se nós trabalhássemos juntos, aquilo que você faz depende, por exemplo, você depende do feedback, vai depender muito do grau do relacionamento. Grau de relacionamento. Do grau de relacionamento. Perfeito. Deu para entender muito bem. Na questão do coletivo, Marcelo, aí entra um pouco da gestão de tarefas, e aí vem, que você tinha me questionado já sobre isso, do delegar tarefas de acordo com a habilidade da pessoa.
Não adianta passar coisas que a pessoa não tem ou habilidade ou competência. E aí, se é uma pessoa, se eu sou acelerada e eu tenho que trabalhar com uma pessoa, eu vou ter que fazer o quê? Equilibrar a situação. Ah, tá, é uma pessoa que eu sei que ela demora a determinar. O que eu faço? Eu passo para ela um pouco, eu melhoro o tempo, ou mudo o tempo, ou eu passo antecedência para ela, para que quando chegar em mim, chega no tempo certo. Eu tenho que conhecer também a outra pessoa. Você está falando muito de um termo aqui que eu fico me pensando, qual é a diferença? Você falou muito de tarefa. Qual a diferença entre planejar tarefa e planejar o tempo? A tarefa, você vai determinar quais são que você vai fazer durante ali o seu dia, né? E aí o tempo é o tempo que você vai gastar para fazer cada uma delas. Pode falar. Né? Então, o que acontece? Eu tenho 10 tarefas hoje para fazer. Eu vou colocar uma classificação, quais são as tarefas que demandam mais tempo. Eu vou primeiro identificar quais as tarefas. Quais são as rotineiras. O que é uma tarefa rotineira? Vou dar um exemplo besta. Em casa. O que é uma tarefa rotineira para dona de casa? Lavar louça. Lavar louça. Então, é a prioridade? Porque se a pia estiver daquele jeito, né, você não consegue nem fazer comida depois. Exato. E aí eu vou ter... quanto tempo eu levo para lavar uma louça? Então, eu tenho hoje para lavar louça, eu tenho roupa para passar, então eu vou definir as minhas tarefas. E aí eu vou colocar tempo para cada uma das tarefas. Entendi. Então, planejar tarefa é diferente de planejar o tempo. E gestão de tempo, como você já falou, diz respeito ao trabalho, mas também a outros aspectos da vida, lazer, dormir. Eu posso começar a gerir o meu tempo de trás para frente? Vou te explicar. Eu preciso de 6 horas de sono. Então eu coloco lá, eu tenho que dormir 6 horas. Eu acordo às 5, então eu tenho que dormir 11 horas da noite para acordar às 5 da manhã, e aí vou planejando o restante do meu dia e vou fazendo o meu planejamento. Pode ser assim? Pode. Por quê? É aquilo que eu falei, sempre vai ser de acordo com a característica da pessoa, Marcelo. Isso. Né? Tem gente que dorme 4 horas, tem gente que precisa de 8. E fica tudo bem, dorme 4 horas e a pessoa tá legal, consegue fazer suas coisas sem Conheço, não acho normal, acho que esse povo é meio doido, mas brincadeiras à parte, tem gente que consegue. Mas a gente tem que respeitar muito isso. Né? E outra coisa, quando a gente fala de planejamento, de rotina, é de segunda a domingo, não é de segunda a sexta. Né? Boa. E aí você pensa, e o lazer também, você precisa colocar no seu planejamento, por exemplo, você tem família, você tem os seus filhos, você tem que colocar no seu planejamento semanal um tempo para os seus filhos. Eu já fiz atendimento de pessoas que não aparecia a família na rotina dela, a ponto de eu questionar, você não tem família? Tipo, ela é casada? Eu sou casada, tenho filho, tá? Eu falei, eles estão aonde na sua rotina? Uia. Então tem que tomar cuidado. Então a rotina, e aí é muito importante. Para quem, por exemplo, na questão... hoje é muito complicado, Marcelo, porque questionam muito sobre o quê? Como conciliar trabalho e casa e família. Você consegue fazer no quê? Nesse seu planejamento semanal. Você vai colocar o quê? Como eu falei, vai fragmentar o seu tempo. Você vai colocar lá, segunda, eu vou fazer isso, de tal hora a tal hora, e colocar horário, Marcelo. Isso que é importante. Perfeito. Helena, você é coach, você utiliza, eu imagino que você faça atendimentos individualizados, mas você faz familiar também, ou empresarial, Sim. ou não? O negócio é individual? Eu sou uma coach de negócio, de pessoal e profissional, né? A minha formação é para os dois casos, então eu atendo, inclusive, com finanças, porque eu trabalho a pessoa primeiro para depois trabalhar na questão de orçamento, não só na gestão. A gestão eu trabalho bastante no individual, mas faço palestra também se for preciso. Embora na palestra vai ser tipo isso aqui que a gente está falando, né? Uma conversa mesmo, passar alguns pontos. Agora, no atendimento individual, eu vou trabalhar a pessoa, porque é onde eu identifico mais a necessidade. Entendi. E aí... chora. Imagino que sim. E leva muito tempo? Você tem um número mínimo de sessões para fazer esse atendimento? Depende da pessoa, Marcelo. Sempre vai depender da pessoa. É personalizado. É personalizada. Por exemplo, na questão da gestão de tempo, depende da pessoa, vai dar aí umas 2 horas para atender. As outras questões dependem muito. Tem pessoa que um atendimento resolve. Tem pessoas que 10 ainda não.
você utiliza um método próprio ou um método já existente que você adapta? Eu criei o meu, na verdade, porque o que tem por aí, embora seja, né, a gente aprende isso, é generalizado, e eu não gosto de trabalho generalizado. Perfeito. Porque se eu for atender você e o Sim, Jonathan, não é a mesma coisa, claro. Não tem como. Claro, entendi. E você utiliza, e aí a gente falou em aplicativo, você utiliza algum aplicativo que você fala, olha, indica para as pessoas? Não. Você sabe como que a minha rotina já é muito porque eu sempre fui assim. Porque quem me ensinou a ser desse jeito foi minha mãe. Por isso que eu tô te falando da importância da família. De inserir isso já na infância. Perfeito. Porque a minha mãe fazia isso comigo, tudo. Como é o nome de sua mãe? Minha mãe hoje não tá mais aqui, minha mãe chamava Ana. Inclusive a minha mãe, eu aprendi a fazer lista de compra com a minha mãe. Então, tudo que eu sou hoje, ela me ensinou na minha infância, Marcelo. Por isso que é importante isso, de rotina. E eu tinha rotina para tudo. Muito bom, é isso. Então começa com a rotina, aí você falou também da importância do planejamento, de focar no motivo, né, e não na meta final, né, de ter existir o porquê de você estar fazendo a ação. Prioridades. Helena, vamos deixar os seus contatos, então, para quem quiser achar Helena Abel e falar, por favor, querida, me ajude a eu me organizar e gerenciar o meu tempo. Nas redes sociais aí, helenaabel.oficial. Abel, sem H, né? A-B-E-L. Isso, Abel de sobre... Isso, Helena com H. Helena com H, abel.oficial, Facebook, Instagram. Tá. E o número do telefone aí, 18 98174 8870. 98174 8870. 8870. Quem está te mandando um abraço aqui, pois está acompanhando a entrevista, é o empresário Rodrigo Andolfato. E ele me parabenizou. O Rodrigo é um grande incentivador nosso, na verdade, né? Muito e assim, bom. Marcelo, eu fico muito feliz em poder colaborar contigo, porque é de fato um tema complicado, difícil, que eu sei, porque quem não tem hábito vai ter um pouquinho. Mas olha, uma coisa eu garanto para você e para quem está aí nos vendo, nos ouvindo, que se dispor a fazer, faz. Que bom, bom saber disso, viu? Helena, quero te agradecer aí pela participação. E você sabe, a gente se conversa, a gente se tromba aí pela cidade, sempre que tiver algo relevante para compartilhar com a nossa audiência. Com certeza. Os microfones estarão abertos, tá certo? Obrigada pela oportunidade, estou à disposição sempre, né? E eu sei que é muito complicado, mas que a gente puder ajudar as pessoas a se organizar em todos os sentidos aí, a gente está aí. É isso, obrigado, bom dia para você. Para você também, beijo, gente!